nos torne, então, praticantes dela. Em nome de Cristo. Amém. 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 Tiago ensina isso, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, né? Lembrando que quando os irmãos receberam a carta de Tiago, provavelmente quase nenhum tinha uma cópia pessoal da carta, né? Era apenas uma ou duas por congregação e a igreja se reunia para que alguém lesse. Muito diferente do que a gente tem em mãos hoje, né? Hoje até de graça a Bíblia chega às nossas mãos. Mas eles não tinham uma cópia, né? Eles não tinham uma cópia. Era uma cópia por congregação, até por hábito dos escribas, não era só fazer uma cópia, nem era permitido que se fizesse qualquer cópia, né, do Torá ou do Velho Testamento. Era todo um processo, apenas os escribas tinham autorização para copiar os livros do Velho Testamento. E esse costume, ele entrou para a igreja também, né? Não era só fazer uma cópia, porque vai que eu copio alguma coisa errada, vai que eu pulo uma linha, né? Vai que eu pulo uma linha, mas não. Tinha todo um critério para você ter uma carta escrita. E muitos escribas convertidos fizeram cópias para as congregações, né? Então, a gente hoje sabe que uma era a carta original, escrita lá por Tércio. Tércio, muitas vezes, escrevia a carta porque Paulo ficava ditando, né? Então, Paulo ditava e alguém escrevia para ele. Na maioria das vezes era assim, até porque Paulo tinha problemas nos olhos, que impedia ele, muitas vezes, de conseguir escrever, né? Quase que era cego, né? Ele tinha um grau de cegueira bem alto, né? O apóstolo Paulo. E às vezes, no final das cartas de Paulo, ele escrevia, ele assinava, né? Ele até disse isso: vede com que letras grandes vos escrevo a saudação de próprio punho, né? Para dizer assim, ó, estou testificando que o que esse outro homem escreveu está aí. E nós temos assim, irmãos, entendendo que aqueles irmãos, eles eram convocados a não apenas ouvir o que estava sendo lido, mas a única maneira da palavra não morrer seria a prática. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo em que a inteligência artificial, né, os robôs da internet, os robôs dos computadores, eles estão dominando muitas coisas do mundo. E hoje, muita coisa que se fala na internet é que a inteligência artificial vai reescrever a Bíblia. Aquela atriz, né, Xuxa Meneghel, ela disse que a Bíblia deveria ser mudada. Muita gente está ameaçando, dizendo que vão tirar da Bíblia aquilo que é tendencioso, né? Bom, eu não acredito em nada disso, até porque Jesus afirmou que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu creio nisso, na palavra de Jesus. Mas o que mantém a Bíblia viva, irmãos, é a nossa prática. O irmão Avaí falou agora, né? E isso tem acontecido comigo. Eu não estou aqui, irmãos, ensinando atos. Eu estou aqui compartilhando coisas que eu ponderei durante a semana, ou durante alguns meses, ou talvez alguns anos, que eu venho ponderando sobre algumas coisas. Mas agora, para dividir isso com vocês, eu tenho olhado para o livro de Atos de forma muito diferente. E tem me motivado a fazer muitas coisas diferentes do que eu estava fazendo, ou fazer coisas que eu não estava fazendo. E hoje, no capítulo 18, nós estamos já no finalzinho da segunda jornada de Paulo, né, da segunda viagem missionária dele. Hoje, no capítulo 18, a gente tem dois assuntos assim, muito importantes, que tem muito a ver com a igreja de hoje, né? No capítulo 17, nós finalizamos com algumas questões tão importantes ali da igreja, a igreja junto, né? Não era só Paulo, né? Muitas vezes Paulo decidia, ele ia, mas muitas vezes a igreja é quem decidia, dizer, não, Paulo, a gente quer que você vá para lá, a gente não quer que você vá para cá. E o fato é que todos nós estamos envolvidos como responsáveis por missões, para levar o evangelho de Jesus Cristo. E aqui no capítulo 18, nós temos duas coisas muito importantes, que precisa trazer para as nossas vidas e para a vida da igreja ou da sua congregação, né? A primeira delas, que é o tema de hoje, né, que foi enviado aí no grupo para vocês, que é persuasão.
Essa é uma palavra muito importante, persuasão, e nós vamos enxergar aqui essa palavra sendo citada 4 vezes, mas 2 vezes de forma literal, e as outras 2 quase como uma explicação da palavra. Mas a palavra persuadir foi a palavra usada, né, do escritor deste livro para falar da maneira como Paulo estava abordando as pessoas nas sinagogas, os judeus. E ele foi acusado porque estava persuadindo muitos judeus a crerem em Cristo. E a própria Bíblia diz que Paulo persuadiu muitos, tanto gregos, tanto gentios, quanto judeus. E a palavra persuasão, ela é muito importante dentro desse texto e para os nossos dias de hoje. Porque essa é uma palavra muito rica. Ela não tem a ver apenas com convencer outras pessoas. Mas a palavra persuasão é ajudar as pessoas a enxergar a verdade. Não é apenas fazer com que as pessoas sigam as minhas ideias, o que eu penso. Essa palavra é muito mais abrangente do que isso. A palavra é fazer com que as pessoas encaixem a verdade. Fazer com que as pessoas adquiram respostas da verdade. E, principalmente, encorajar as pessoas a praticar esta verdade. Então, persuasão é o trabalho que nós temos de conversar com as pessoas, provar biblicamente para elas qual é a verdade, onde está a razão. E isso era um grande talento do apóstolo Paulo, persuadir as pessoas, fazer com que as pessoas chegassem à verdade, tivessem suas perguntas respondidas, mas principalmente trazer aquelas pessoas para a prática dessa verdade, que era o contrário do que os escribas e os fariseus tanto faziam. Façam o que eu faço, aliás, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. E é diferente. Então, Paulo os persuadia a prática das verdades vindas de Deus. E nós vamos observar isso de forma muito forte. O apóstolo Paulo persuadindo os judeus nas sinagogas, persuadindo todos os sábados, ensinando, trabalhando, conversando com eles, estando preparado para responder as perguntas que eles tinham. Porque os judeus eram muito preparados, irmãos. Os judeus tinham muito conhecimento da Bíblia. Então, não era somente chegar para eles e falar de Jesus, mas eles precisavam que alguém conhecesse o que eles sabiam. Como o apóstolo Paulo sabia o que os judeus acreditavam e o que eles conheciam. Então, Paulo fez com que eles olhassem para o que eles sabiam, mas compreendessem a verdade sobre o conhecimento que eles já tinham. E nós podemos enfrentar hoje, irmãos, muitas pessoas que têm um certo conhecimento, ou pelo menos que têm uma fé. E o nosso trabalho é convencer, né? O Espírito Santo vai trabalhar nisso, convencer as pessoas. Porque a Bíblia diz, né, que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. A palavra convencer é importante. E persuasão é isso, é manter aquele diálogo, é fazer uma conversa com as pessoas. Não é só você falando, é você ouvindo o que as pessoas falam e respondendo o que elas falam. Olha como foi a pregação, não é, de Filipe quando chegou para o eunuco, logo lá no comecinho do nosso estudo de Atos. Né? Filipe perguntou para o eunuco, o que você está lendo? Eu estou lendo esse texto de Isaías. Então, Filipe pegou o que o eunuco estava falando, o texto que ele estava usando, e mostrou a verdade daquele texto. E fazer as pessoas pensarem é muito importante, irmãos. Fazer as pessoas pensarem, com calma. Às vezes, deixar com que as pessoas falem, escutá-las, para depois você perceber onde que está o erro, ou o que está faltando para ela entender. E Paulo fazia isso com muita propriedade, por amor a eles. Mas tem o outro lado dessa palavra, porque alguns estavam falando heresias.
Alguns estavam ouvindo Paulo pregando e falando e os convencendo e persuadindo muitos e se incomodaram com isso. O texto aqui, daqui a pouquinho, vai falar que alguns judeus estavam, em cima do que Paulo ensinava, estavam zombando e outros falando heresias. Ou seja, pegavam o que Paulo falava e somente para contradizê-lo, falavam coisas que nem a própria Escritura falava. E Paulo tem uma reação tão forte a estes judeus. Porque a partir do capítulo 18, o apóstolo Paulo diz: a partir de agora, eu vou deixar vocês sozinhos e vou partir para pregar para os gentios. Né? Cansei de tentar falar para vocês e vocês não me escutaram. Paulo é tão forte aqui que ele diz assim, olha, eu estou limpo do sangue de vocês. O sangue de vocês está sobre a cabeça de vocês. E tem uma linguagem da Bíblia, versão fácil de ler, muito interessante, que chega ao ponto de dizer assim, olha, eu ensinei tudo que eu podia ensinar para vocês. Mas se vocês forem para o inferno, vocês vão por culpa de vocês mesmos, porque eu fiz a minha parte. E ali o texto bíblico, aqui na minha linguagem, diz que Paulo bateu as vestes e disse que não prego mais para vocês, agora eu vou pregar para os gentios. Vocês, judeus, já perderam sua chance. Entende? Agora ninguém mais vai ficar insistindo só com vocês, não. Agora vocês é quem tem que correr atrás da salvação de vocês. E aqueles judeus, irmãos, eles já estavam brincando. Aqui nós já temos quase 40 anos de pregação do evangelho, depois que Jesus ressuscitou. São muitos anos o evangelho sendo pregado, muitos anos o evangelho sendo pregado. E os judeus resistindo, e zombando, e mandando prender, e blasfemando, e arrumando falsas testemunhas. Agora Paulo aqui chega e diz algo muito parecido com o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 15. Quando Jesus diz para eles assim, vocês estão imersos na tradição. Não é? A tradição, ela corrompia o mandamento de Deus. E o apóstolo Paulo aqui, então, ele diz, basta para todo o empenho que eles estavam tendo. São muitos anos, são décadas, eles pregando para os judeus, respeitando os judeus, indo nas sinagogas, sabe? Falando do Jesus que eles recusaram, falando, e os judeus se recusando. Então aqui Paulo diz, olha, agora eu estou limpo do sangue de vocês. Agora, se vocês forem para o inferno, é por culpa de vocês. Não é porque eu deixei de pregar para vocês. Porque nós fomos, pregamos, e vocês se recusaram. Agora, nós vamos para todos aqueles que o mundo despreza. E às vezes, irmãos, a igreja e nós precisamos tomar uma decisão. Às vezes, precisamos dizer para algumas pessoas que estamos pregando há tanto tempo, dizer assim, olha, eu não falo mais de Jesus para você. Não vou falar mais, porque você zomba, você não acredita. Agora você está por sua conta. Agora eu vou gastar tempo pregando para outras pessoas. Isso às vezes soa estranho para a gente, porque a gente nunca quer desistir. E Paulo aqui não desistiu deles. Paulo continuou orando por eles. Mas Paulo não podia deixar que a incredulidade de alguns fizesse ele perder tempo, porque o mundo estava lá fora esperando. E o próprio Jesus disse aqui em capítulo 18, diz para Paulo numa visão, dizendo assim, olha, eu quero que você fique na cidade de Corinto, quero que você pregue para os coríntios, que eram gentios, porque olha a frase que o texto diz aqui, que Jesus falou para Paulo, porque eu tenho muito povo nessa cidade, ou seja, eu tenho muitas pessoas em Corinto e eu quero que você pregue para eles. Então, saia desses que têm recusado, porque tem muita gente de boca aberta esperando o evangelho. Isso é muito forte, irmãos, porque às vezes temos que tomar uma atitude. Precisamos, às vezes, mostrar para as pessoas que Jesus não vai ficar correndo atrás delas. Elas têm que correr atrás de Jesus. Não é as pessoas que têm que aceitar Jesus. As pessoas têm que implorar para que Jesus as aceite. Nós precisamos trabalhar muito com isso, irmãos. Vamos à leitura. Atos capítulo 18. Depois disso, ou seja, depois que Paulo
pregou lá em Atenas, né? Muitos zombaram, mas muitos acreditaram também, né? Então, depois disto, deixando Paulo a cidade de Atenas, partiu para Corinto. Lá, encontrou certo judeu chamado Áquila. Ele era natural de uma região chamada Ponto, recentemente chegado da Itália, com a Priscila, sua esposa. Eles estavam em vista de ter Cláudio, isso tudo, aliás, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Olha, aqui a igreja já estava começando a incomodar Roma. Só que eles estavam expulsando os judeus por causa de tanta confusão que os judeus causavam para Roma. Paulo aproximou-se de Priscila e Áquila, versículo 3. E posto que eles eram do mesmo ofício, passou a morar com eles. E ali eles trabalhavam juntos, pois a profissão deles era construir tendas. Interessante, né? O apóstolo Paulo também trabalhando para o seu próprio sustento, mas é claro, com a estratégia de se aproximar daquele casal, né, de Priscila e Áquila. Paulo aproveitando mais essa oportunidade. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Interessante, né? Quando estava trabalhando, pregava somente de sábado. Mas quando Paulo e Silas chegaram da Macedônia trazendo oferta, Paulo falou, pronto, agora eu não preciso mais construir tendas durante esse período. Agora eu vou me entregar totalmente à palavra de Deus. Testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Versículo 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo, versículo 6, sacudiu Paulo as vestes e disse a eles, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, que quer dizer o quê? Vocês são responsáveis por vocês mesmos. Qualquer coisa que vocês atraírem para vocês, a culpa é de vocês. Continuando na outra parte do versículo 6. Eu, deste sangue, estou limpo. Desde agora, vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, ou seja, era vizinha, praticamente no mesmo quintal ali, muito perto da sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, né, origem grega e gentios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão que o Senhor Jesus disse, não temas, pelo contrário. Até porque o que Paulo tinha dito, irmãos, era para ficar preocupado. Será que eu estou certo de bater minhas vestes e largar os judeus de mão? Mas aqui, Jesus disse para ele, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Gaio, que era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente, ou seja, concordando com todos eles, concordando para ir contra Paulo e levarem Paulo para o tribunal, dizendo, Paulo, né, persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Olha que interessante, a primeira vez que a palavra persuasão aparece é como ensino. Aqui a palavra persuasão aparece como prática desse ensino. Paulo persuadia, e qual foi o resultado dessa persuasão? Adorando a Deus, diferente do modo errado que eles estavam adorando a Deus, apenas de boca, não de coração, né? E também através do Senhor Jesus Cristo. 14. Ia Paulo falar quando Gaio declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos,
Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai-vos disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal, cumprindo o que Jesus havia dito, né, que ninguém faria mal a eles. Versículo 17. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gaio, todavia, não se incomodava com estas coisas, porque ele era uma pessoa de poder. Versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despediu-se dos irmãos, navegou de volta para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Legal, né? Conheceu recentemente Priscila e Áquila, cresceu os olhos sobre esse casal e os trouxe para a pregação do evangelho. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Bom, essa questão de Paulo ter rapado a cabeça porque ele tinha tomado um voto, na verdade, o voto que ele tinha e ele mantinha enquanto estava pregando para os judeus era provavelmente dos cabelos compridos, até para ser respeitado na sinagoga. Algo parecido com aquela questão de ter circuncidado Timóteo. Mas aqui Paulo, já livre desses compromissos judaicos, ele rapou a cabeça. Ele saiu do voto, né? Porque não havia mais interesse da parte dele de continuar pregando para os judeus. Aqui ele se libera desse voto e agora ele está totalmente entregue aos gentios, sendo apenas discípulo de Cristo, né? Sem se preocupar se ia escandalizar ou não os judeus. Isso aqui, irmãos, é muito importante, porque tem um momento que não dá para você tentar ficar evitando escandalizar gente fraca na fé, gente que para tudo é isso, tudo está errado. Inclusive Colossenses, né, é um livro que explica muito sobre o cuidado que a igreja tem que ter para não ficar usando de legalismo na fé. E aqui o apóstolo Paulo ele deixa muito claro com essa atitude dele de raspar a cabeça, quer dizer assim, olha, os judeus eu fiz tudo o que podia, até andei como eles de novo, para ganhá-los. Mas agora já perderam. Agora, se eles não se arrependerem, agora eles que têm que correr atrás do prejuízo. E isso foi muito importante a gente entender aqui, porque Paulo mostra aqui claramente que ele não se sentia mais responsável pelos escândalos que os judeus teriam com relação a ele. Olha, não me preocupo mais. Podem se escandalizar comigo, agora eu só vou pregar Jesus e o que vai ser daqui para frente. Então, se vocês quiserem, vocês aprendam a verdade e não fiquem vivendo na mentira. E essa continua sendo a pregação de Paulo a partir daqui. Versículo 19. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, continuava pregando aos judeus. Era hábito, tá certo? Rogando-lhes que lhe permanecesse ali por mais algum tempo, né? Não acedeu. Mas despediu-se e disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu para a cidade de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para a Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Né? Ele voltou e ficou ajudando aqueles discípulos a se tornar mais e mais fortes. Aqui, irmãos, encerra então a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Diante dessas ponderações, né, diante desses acontecimentos, eu preciso entender para a minha vida, né? Eu preciso entender para a minha vida, primeiro, a importância de estar mesmo preparados para persuadir outras pessoas, para chamar as pessoas para conversar sobre a Bíblia. E trabalho duro e difícil esse, irmãos, porque vivemos num mundo em que o evangelho é apenas aquelas apresentações. As pessoas hoje pararam de estudar a Bíblia. As igrejas evangélicas pararam de estudar a Bíblia. Muitas vezes gastam tanto tempo com música, com profecias ou com tantas outras coisas e estão cada dia mais abandonando a Bíblia. E isso termina ameaçando o crescimento dos cristãos. Abandonar a palavra, não estar preparado para
para persuadir outras pessoas à verdade. Como posso persuadir alguém se eu não entendo a palavra? Se eu não sei explicar os textos, os contextos, as palavras importantes? Né? Se eu pego um versículo isolado, ou apenas uso textos bíblicos apenas para impulsionar louvores, muitas vezes tão barulhentos, né, que tem tanto instrumento musical que as pessoas nem prestam atenção na letra. Né? Parece que as igrejas modernas hoje têm tantas atividades, menos estudo da palavra. Os membros se envolvem com tantas festividades, com tantas coisas, mas esquecem de gastar tempo com a palavra. Tantos e tantos jovens envolvidos uns com os outros, nos grupos jovens, tem tudo, mas não tem estudo da palavra. E está cada dia mais difícil de persuadir pessoas a estudarem a palavra. Cada dia. E nós podemos enfrentar tempos mais difíceis ainda. Porque a Bíblia, ela já está começando a incomodar tanto quanto incomodava o Império Romano. É por isso que as pessoas hoje estão atacando a Bíblia, quando a Bíblia fala contra o homossexualismo, quando a Bíblia fala sobre determinadas situações, porque as pessoas só querem atacar. E quem vai defender a palavra de Deus? Né? E precisamos estar preparados. E é isso que Paulo fazia, persuadindo as pessoas. E acima de tudo, irmãos, vamos prestar atenção em quem tem interesse pela palavra de Deus. Isso aqui é um texto muito paralelo àquele encontro que Jesus teve, né, com aquela mulher samaritana, quando ele disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha o verbo usado lá. Deus procura pessoas. E Deus aqui procurou pessoas na cidade de Corinto. E ele disse muito claramente para Paulo, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Então, vamos achar essas pessoas que já estão de coração aberto procurando Deus. Né? Essa fica a mensagem do capítulo 18, né? Essa primeira parte do capítulo 18 para a gente hoje, irmãos. Volto com a palavra aí para o irmão Avaí. Irmão, mais uma vez eu quero agradecer. E antes de abrir para os irmãos, e quem tiver algum comentário a fazer, alguma pergunta, é só levantar a mão aí. Quando o irmão começou falando sobre a prática da palavra, aí trouxe que o pessoal não tinha ainda, os irmãos não tinham a Bíblia escrita, e hoje nós temos. Aí veio na memória, quando o irmão disse que a gente tem que viver, nós temos que praticar. Eu lembrei, né, de um filme que eu assisti, ele é bem conhecido, chamado O Livro de Eli. Aquele homem, ele memorizou a Bíblia todinha, e ele gravou. Tanto é que tentaram destruir, tomaram dele, mas no final ele editou ela para... Ou seja, quando nós memorizamos, quando nós estudamos, quando nós colocamos em prática, então as pessoas realmente vão aprender, porque há uma vida. Então, que nós possamos, sim, usar da persuasão com a palavra. Também é interessante quando a gente chega nesse ponto, né, de, chega, já falei, já insisti, já mostrei, a palavra de Deus foi lida, agora, claro, a pessoa toma um choque, assusta, mas você vai ficar ali até quando? E isso também, né, se refere, e você quer envolver os irmãos, quer participar os irmãos, quer que todo mundo esteja ali ativo, como nós vemos aqui agora, né, os irmãos, as irmãs se mobilizando para contribuir. Então chega um ponto que, bom, eu lembro que o nosso irmão Giovanni sempre falava com a gente, tem alguém, né, acho que foi lido também, sobre sacudir a poeira e passa para outra casa. Então chega um ponto que você tem que procurar, tem muitas pessoas. Irmãos, fiquem à vontade, quiser comentar, levanta a mão, fiquem tranquilos. Obrigado, Sérgio. Edivaldo Carneiro, fique à vontade. Muitas vezes o problema está em nós, né, Sérgio? A gente quer escolher para quem a gente quer levar a mensagem, para quem a quem a gente quer pregar Jesus, falar de Jesus, principalmente no começo, quando você é recém-convertido, né? Você sai
tão alegre, tão contente, fala, puxa vida, vou levar uma coisa maravilhosa para minha família. Aí vem a decepção. Aí eles não aceitam, aí você fica anos, né? E aí Deus vai dizer, até quando? Até quando? A seara é grande, meu irmão, né? Você se prepare, né, para levar a mensagem para outras pessoas, para aqueles que querem ouvir. E, infelizmente, às vezes, muitas pessoas, daquelas que a gente considerava nossos amigos, e aí eu estou falando porque eu acho que todo mundo, quando se converteu, aconteceu isso na vida dele, passou a te ver de uma maneira diferente. Olha, Edivaldo, tudo bem, tal, pode me convidar, mas para a igreja não. A igreja não. Se for lá para um churrasco, igual era antigamente, vai ter um futebol, vai ter depois. Opa, tô junto. Mas vai comemorar seu aniversário lá na igreja, né, depois do culto, coisa do tipo. Ah, não, estou ocupado, vou fazer outra coisa, enfim. Então, né, aqui a gente aprende, né, realmente uma grande lição. Né? A gente não deve escolher. Deus nos capacita para levar a mensagem àqueles que realmente querem ouvir falar de Deus, né? Então, que a gente esteja preparado, né? E porque vamos nos deparar, como você falou, nos dias de hoje, né? Com muita heresia, com muita gente ensinando coisas que é o que as pessoas querem ouvir, para que lotem também as suas igrejas, né? Que fique lá aquela multidão, aquele povo achando que está servindo a Deus e é cego guiando cego e vão ambos cair no buraco, infelizmente. É verdade, irmão. E você falou algo tão importante antes do irmão Zé Carlos aí. Sabe, irmão, eu sempre tinha medo de desistir das pessoas. Mas isso não é desistência. Às vezes é mostrar para elas que o que você prega tem muito valor. Eu sempre mandava link de algumas aulas para algumas pessoas e nunca vem, nunca vem, nunca vem. Eu passei a falar, vou fazer o seguinte, vou mandar mais 3 vezes. Não veio, eu não mando mais. Aí outro dia uma pessoa encontrou comigo na rua aqui e falou, poxa, não me mandou mais o link? Eu falei assim, não, mas porque você não merece. Tinha uma intimidade, gosta de, né? Aí eu falei, mas como assim? Você falou assim, não, porque já te mandei tanto, se você não deu muito valor, você nunca participou, né? Ah, mas estou ocupado. Falei, então, por isso mesmo que eu não mando, porque você é ocupado. Entende? Porque o tempo que eu estou levando para mandar para uma pessoa que não aceita, tem outros que podem estar querendo. Então, deixa eu dinamizar isso. Isso é muito importante, sabe? E às vezes é da nossa própria casa, como você falou bem, irmão Edivaldo. E assim, não é que falta de amor aos nossos familiares, não, as pessoas que não têm. Mas assim, temos que tomar muito cuidado para não jogarmos pérolas aos porcos. Temos que tomar muito cuidado, porque a gente tem que ir atrás de quem quer, quem precisa do evangelho. E tem muita gente precisando, sabe, de boca aberta, esperando uma palavra de amor. É a mesma coisa que você oferece amor para uma pessoa e ela nunca quer, sabe? Oferece amor para quem está precisando tanto. E lá na frente essa pessoa vai ver assim, poxa, eu me arrependi quando você me convidou, devia ter ido. Então vem agora, não é? É orar por eles sempre. Mas a gente tem que dar valor àqueles que Deus está chamando e ninguém vai até eles. Foi muito boa a sua palavra. Zé Carlos? O Sérgio citou várias vezes essa palavra persuadir, né? Eu trabalhei no comércio há algum tempo atrás, então eu tinha que convencer as pessoas a comprar. Essa palavra persuasão é convencer as pessoas. Então, para que nós podemos convencer as pessoas a chegar a Cristo, a gente precisa ter um argumento. Aqui, no caso de Paulo, ele tinha argumento para convencer as pessoas. E nós não tem que ser diferente. Por isso que é importante da gente participar dos grupos, do culto, de qualquer coisa que refere a Jesus, né? Para a gente poder ter argumento para convencer as pessoas a ir para Cristo. Não por força, nem por violência, mas por ela mesma. Então, irmãos, a gente pode observar que, irmão, você já acabou de falar aí o que eu ia falar, né? Que não é falta de amor, né? Isso não quer dizer que é falta de amor, porque Paulo tinha todo amor
para dar para aquele povo, né? Senão ele não teria entregado a sua vida pelo Evangelho, né? Isso é amor por Cristo, é amor pelas vidas. Mas chegou num determinado ponto que não adiantava mais ficar falando para eles, né? Perdendo tempo com eles, porque tinha mais almas precisando ali na frente, né? E foi tanto que ele teve a revelação lá em sonhos que Deus estava com ele, né? Que ele tinha povo para ele pregar o evangelho. Então, se ele fez aquilo lá, bateu o pó, ou fez o que fez lá, não é porque ele não queria que aquele povo fosse salvo, não. Pelo contrário, ele queria muito que aquele povo fosse salvo, mas ele queria que o povo reconhecesse. Já que não reconheceu, eu vou para quem quer, né? Eu vou para quem está realmente precisando. Não adianta um médico ir atrás de pessoa que está sã, né? Ele tem que ir atrás daqueles que estão doentes, realmente estão precisando, porque se você tiver com alguma coisa e não procurar, você vai ficar sofrendo sem destino, né? Sem destino. E esse era o destino daquele povo, o destino da perdição eterna. Porque Cristo veio para salvar esse povo, não só ele, mas nós também, né? É tanto que essa grande oportunidade chegou até nós. E nós também é a mesma coisa, né? Às vezes um parente, irmão Sérgio acabou de falar dos links aí, eu gosto de mandava uns links sempre, principalmente para parentes, mas eles não querem participar, né? Hoje ainda acabei mandando de novo, insistir mais uma vez, e a gente vai vendo que eles não têm interesse nenhum, né? Então, vamos tentar partir para outras pessoas para ver se a gente consegue alcançar alguma pessoa dessa, né? Vamos fazer uma lista nova, né? Vamos fazer listas novas toda semana, tirar os que não respondem, vamos para quem responde. Um dia vamos acertar e encontrar aqueles. E, irmão, Joel, você falou algo tão importante aí também, só para reforçar, irmão, né? Na nossa mente isso, que o apóstolo Paulo podia ficar tão desanimado, né? Porque é muito triste você pregar para as pessoas, como eu não, e não ter resposta. Ao contrário, ainda vem com heresia, ainda com brincadeirinha, zombando da gente. Isso podia afetar Paulo, e mexeu com Paulo. Mexeu tanto que Jesus se sentiu na necessidade de aparecer para Paulo de novo e dizer assim, não pare de pregar. Esses disseram não, mas tem muita gente que vai dizer sim, Paulo. Né? Não desanima, não. Né? Isso é que Deus fala para mim, para vocês que têm familiares que não alcançou ainda. Deixa para lá eles, ore somente ore. Deixa eles sentirem falta do seu convite. E principalmente, irmãos, uma coisa que se eu posso dar um conselho aos irmãos, tratem com muita seriedade o não que as pessoas dão com o silêncio delas. Cada silêncio ou as pessoas que zombam da gente, seja de casa, trate isso com seriedade. Olhe no fundo dos olhos dessa pessoa e mostre para elas a tristeza que você tem de lamentar que elas estão indo para o inferno. Essa não é uma expressão que a gente usa para elas, tá? Estou falando do meu pensamento. O que Paulo disse para eles: o sangue de vocês estão sobre suas cabeças. Né? No caso aqui, Paulo foi num confronto direto. Mas a gente não precisa falar isso para as pessoas que estão perto da gente. Mas no seu coração, sabe, se sinta limpo. Né? Primeira coisa, Jesus fez com que Paulo se sentisse limpo diante do sangue deles. A minha família, ou quem quer que seja, pode ir para o inferno, mas não é mais minha culpa. Não é minha culpa. Agora, podemos olhar bem nos olhos dessas pessoas que recusam e mostrar para elas com a nossa aparência, com a nossa expressão, que aquilo nos entristeceu, porque a gente quer o melhor para elas. A gente está oferecendo para essas pessoas o que nós temos de melhor, que é a salvação, que é a fé em Cristo Jesus. Mas, irmãos, não se sintam culpados por aqueles que vocês convidam tanto, pregam tanto e não aceitem. Dê as costas para ele, bata suas vestes e vai atrás de outras pessoas. Deixe que essa pessoa sinta sua falta. Porque um dia elas podem se arrepender e ir correndo atrás de você. Aí você diz, agora sim você abriu o coração para o Senhor Jesus.
Desculpa, irmão, se eu estou exagerando nas minhas palavras. Só estou tentando reproduzir o que Paulo falou. Não tá. Ezequiel já falava isso, né? Ezequiel 3 lá, né? Quando o Senhor fala para ele, ó, estou colocando você diante desse povo. Você vai lá e avisa eles, tá? Se eles não aceitarem, você está livre e tudo bem. Agora, se você não falar, eu vou cobrar de você. Então, uma vez que já foi falado, né, a gente sabe disso, a gente insiste, né, Sérgio? Muito boa essa mensagem, né? E isso me fez lembrar lá de Ezequiel, exatamente isso, né? Porque às vezes a gente pode ficar se culpando, né? Ficar com a consciência pesada, mas a palavra está bem clara. Eu já falei para ele, né? Não adianta eu arrastar, laçar, trazer, não, ele sabe. Ele já ouviu de mim, já ouviu de outros, né? Então, a Bíblia diz, né, que o homem é desculpado, ele não vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, eu nunca ouvi falar de ti, Senhor, quem é Jesus, quem é tu, né? Ele já ouviu, né? Enfim. A irmã quer falar. Daniel? Boa noite mais uma vez, irmãos. Em João 4:14, né, ele fala para a samaritana, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então, eu vejo, né, que ele diz o quê? Aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede. A gente só vai beber daquilo que tem sede. Então, a gente não vai poder pregar para quem não quer ouvir, né? Se ele tem sede na palavra, ele vai beber dessa água e vai jorrar nele, ou seja, ele vai pregar para outros, né? De um, nós vamos fazendo 1000, né? Através do Espírito Santo de Deus. Então, assim, a gente não pode estar forçando as pessoas a querer ou colocar na mente dela aquilo que a gente já tem certeza, né? Que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. A gente precisa também que elas sintam essa vontade. A gente vai Amém. pedir Jesus para elas, mas elas têm que ter sede nisso. Amém. A gente tem que sentir isso nelas. Amém. Perfeito, Dani. Fechando aí com chave de ouro. Nossa, isso é muito bom que você falou. Olha os textos, né, como se complementam. Só para fechar, assim, não vou falar mais nada depois disso, eu acho, mas o que o irmão Joel falou também, né? Jesus veio para os doentes, né? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E quando Jesus falou isso, era por aquele... E ele completou a frase dizendo assim, eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Quem era justo? Ninguém. Mas se a pessoa não considera-se doente, que precisa de salvação, para esse Jesus não veio. Não é? Ele acha que não precisa. É muito bom, Dani, o seu fechamento. Obrigado, Dani. Interessante ouvir, né, os comentários, né, da irmã, do Joel, do Sérgio. O Sérgio falou uma coisa que dói. O não, quando você escuta ele, não, eu não quero saber, eu não quero ouvir, é ruim. Mas o silêncio, o não em silêncio, esse machuca. E a gente precisa aprender, sim. Como o Joel falou, e o irmão acabou de reforçar, existem muitas pessoas doentes. E algumas que estão tão doentes que não conseguem nem expressar, simplesmente viram as costas, mas não admitem. Então a gente precisa, assim como a irmã falou, buscar pessoas que têm sede. E tem, como o texto acabou de falar, né? Tem muito povo aí em Sapucaia, Juiz de Fora, São Paulo, no mundo afora. Então a gente precisa, sim, desapegar. E talvez algumas pessoas vão sentir, mas quando ela chegar, é como o Sérgio falou, que bom que agora você abriu seu coração. Que bom que você entendeu. Agora eu vou investir tempo com você. Que Deus nos abençoe e nos dê coragem para agir da forma a persuadir as pessoas, mas sempre com cautela, tomando cuidado. Obrigado, irmãos. Mais algum comentário? Ah, Marisa, fica à vontade, irmã. Eu sempre falo, né? A minha sede, eu tenho sede de água viva, de água cristalina, né? Não é só aquele rio que passa, mas a sede espiritual, né? Então, a gente só alcança essa sede
quando a gente bebe dessa fonte que foi colocada agora pelos irmãos, que é um rio de água viva. Só ela pode nos matar a sede e nos acalmar. Não adianta você falar, eu não quero saber, não, mas isso para quem não tem sede da palavra de Deus, como eu tenho muita sede. E, então eu preciso desse rio de água viva, dessa fonte cristalina, o qual eu estou sempre buscando e tentando entender cada dia mais. Que bom, Maria. Amém. Bom, E continua. obrigado por isso. Parabéns. E ela demonstra isso, viu, Havaí? Ela demonstra essa sede. Né, e a gente percebe isso agora, né? Participando conosco, comentando, abrindo o microfone. Claro que eu fico feliz com cada participação. Que Deus continue te abençoando, Marisa. E aproveite essa sede e se delicie, beba. A fonte tem muita e vai jorrar para a eternidade, né, Joel? Amém. Irmão, se não tiver mais nenhum comentário, pedir o nosso irmão Joel que isso, finalize com oração por nós e para nós. E obrigado, irmãos, por hoje, mais uma vez, me aguentar, né, que eu estou aqui mexendo para lá e para cá, mas ouvir cada palavra, atento a cada verso. Eu tenho me esforçado para colocar em prática tudo que nós temos aprendido, principalmente com a vida dos apóstolos. E agora com Paulo, e não só Paulo, né? Paulo, Silas. Eu vi o Sérgio falando sobre o Felipe, né? Ele, quando encontra lá o rapaz lá lendo um livro, olha quantas pessoas estão tentando entender e precisam de alguém para explicar. Então a gente não precisa realmente ficar. Graças a Deus, eu não vejo que é gastar, mas a gente já investiu tanto tempo. E vamos partir para fazer a lista nova. Que essa lista tenha um nome, mas já é novo. Invista nele. Joel? Vamos orar, né, irmão? Primeiro agradecer, irmão Sérgio, aí pela sua disponibilidade de trazer essa mensagem tão maravilhosa que vem de encontro ao nosso trabalho, né, para nos encorajar, para nos ensinar, né, nos dar para estar cada dia se trilhando no caminho da verdade, né? Só assim nós podemos alcançar as almas que estão precisando e alcançar a nossa vitória, que é a vida eterna, né? Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um momento que nós passamos aqui ouvindo a Tua palavra, guardando nossos corações. Obrigado por cada um dos irmãos que estão participando, aqueles que comentaram, aqueles que não comentaram também, nós sabemos que eles guardaram nos seus corações com muito amor e com muito carinho pela essa palavra tão maravilhosa. Quero te agradecer por esses irmãos que têm trabalhado incansavelmente, irmão Sérgio, irmão Avaí, irmão Edivaldo, principalmente esses três que têm trazido essa mensagem para nós, que têm nos ajudado muito no nosso crescimento espiritual. Pai amado, Deus Santo, nós queremos te agradecer também, Pai, pela aniversariante hoje, a irmã Betânia. Ela não participou, mas nós sabemos que ela está feliz por estar completando mais um ano de vida e principalmente estar na tua presença, Pai. Obrigado por tudo isso, obrigado pela irmã Denis, Pai, a tua serva que tem batalhado, e o Senhor venha ajudar ela, Pai, nesse momento difícil, que ela está com essas dores no ombro, Pai, que o Senhor possa estar ajudando, que o Senhor possa estar colocando tua mão santa para aliviar essas dores, Pai. Abençoa cada um de nós, dá-nos uma noite de paz, que nós possamos, se for da tua vontade, amanhã estaremos acordando mais uma vez. Seja feita a tua vontade nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.